Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos juntos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não iniciou na encarnação atual, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, em todos os 5 continentes, em todas as raças, nos 2 sexos, e agora, com o apoio da doutrina espírita, nós vamos dar um passo, espero que gigantesco, nessa busca da felicidade. Para que isso aconteça, nós precisamos erradicar do nosso coração os vícios do defeito, egoísmo, que são os dois principais, mas tem inúmeros outros que nós temos que arrancar como bons jardineiros que somos. E neste domingo, nós nos baseamos numa passagem dos Atos dos Apóstolos para a nossa reflexão matinal. O Evangelho diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. Olhem só. Que interessante, né? Vamos ler de novo. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Essa passagem do Ato dos Apóstolos nos lembra aquela outra passagem da mulher hemorroísa, que só tocando nas vestes do mestre já ficou curada, tal era a sua fé. E a fé dos enfermos e dos familiares estão demonstradas aqui. Mas é importante a gente compreender a humanidade como um todo, até chegarmos ao apóstolo Pedro. O conquistador de glórias sanguinolentas espalha o terror e a ruína por onde passa. Não for assim? Alexandre da Macedônia, Júlio César, Átila, rei dos hunos, e tantos outros que foram conquistadores? Pois é. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. Não precisamos nominar alguém, a gente percebe que na nossa política de hoje existem muitos astuciosos que só pensam em si mesmos. Então, o juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. E todos nós conhecemos um amigo, um conhecido, um colega de trabalho que seja revoltado. Ele está sempre espalhando veneno, não está? Pois é. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. Haja programa de fofoca para a gente ver, não é? O caluniador estende fios de trevas na senda que trilha. Tem mais, tem o preguiçoso, que adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhe fluidos entorpecentes. É importante a gente lembrar que cada um tem uma atmosfera espiritual e que essa atmosfera espiritual influencia aqueles que estão à sua volta. Então, é por isso que o preguiçoso adormece as energias daquele que encontra, distribuindo fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, ou brincalhão, com sua simples presença, muitas vezes inspira, também encoraja histórias hilariantes. Todos nós, através dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos uma atmosfera particular
que nos identifica aos olhos alheios. Já pensaram nessa frase? Pois ela tem um significado muito grande para nós. Todos nós, através de pensamentos, palavras e dos atos, criamos uma atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Você já pensou nisso? Pois é, está na hora de pensar. Então, agora voltando ao tema da nossa reflexão matinal de hoje, nos dizia que, lembram do que eu falei? Do que está no Atos dos Apóstolos? De sorte que os que transportavam os enfermos para a rua e punham em leitos ou em camilhas para que, pelo menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. Então, aqui nós podemos entender, perceber, que a sombra de Simão Pedro, o apóstolo, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança, alívio, reconforto e alegria. E nós? O que a nossa sombra, que influência nós exercemos então? Diante do apóstolo, está na hora de examinarmos os assuntos e a atitude que a nossa presença desperta nos outros. Com atenção, vamos descobrir a qualidade da nossa sombra. Olha só. A nossa sombra tem qualidade. Ela reflete o quê? Ela reflete a nós. Parece que a nossa sombra é negra, não é? Porque, claro, normalmente nós vemos a sombra como sendo uma influência do sol no nosso corpo. E então a sombra é escura. Mas, agora mudando de sombra para sombra espiritual, cada um de nós pode criar uma sombra positiva, negativa. Positiva quando nós estamos interessados na nossa evolução espiritual e na aquisição de valores iluminativos. Com Jesus, com seus apóstolos, com os grandes enviados. Podemos também ter uma sombra negativa, a partir do momento em que nós sintonizamos com os espíritos maus, com os maus espíritos, e aí a nossa sombra vai ser negativa, com certeza. Mas cada um de nós quer ter uma sombra positiva, não é? Se estamos aqui, juntos diariamente na reflexão matinal, é que estamos interessados em termos uma sombra positiva que ajude as pessoas. Além da sombra, é claro que nós também podemos auxiliar. Pense nisso, aproveite o domingo para construir uma sombra positiva. Eu espero você segunda-feira no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.